A pergunta que eu te faço é: como a gente vai pensar em um Atlético e Galo Maringá, apesar de ser um jogo decisivo para a classificação do Atlético para a próxima fase do Campeonato Paranaense, para as quartas de final do Campeonato Paranaense, sabendo que quarta-feira a gente entra em campo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro e começa uma corrida de 38 rodadas para saber se a gente vai estar numa condição de brigar para não cair, brigar por competição internacional, enfim. É muito difícil, assim, você olhar para esse jogo e você entender que existe algum intuito dentro desse jogo que seja compatível ou tire a nossa atenção do que realmente importa, que a gente sabe que é o jogo do Beira-Rio da quarta-feira. Mas óbvio, a gente vai tentar falar sobre esse Atlético e Galo Maringá, que é um jogo que, eu vou ser bem sincero com vocês, pode ser muito importante para muita gente, né? Isso que eu preciso trocar de ideia com vocês, assim. É um jogo que a gente, pô, tem um olhar assim assado, mas pra muita gente, nesse começo de campeonato, dar um recado pro Odair agora seria fundamental. Mas pra muita gente mesmo, assim. Hoje eu não posso olhar tudo que cerca esse time que deve entrar em campo, com o João Cruz, com o Luiz Fernando, com o Léo Pelé, com o próprio Dudu, e falar que são reservas confiáveis. Hoje, se você perguntar para o torcedor do Atlético, muitos queriam ver o Mahrez em campo, muitos queriam ver. Provavelmente o Bruninho não vai estar à disposição. O Bruninho em campo também é outra alternativa que eu não sei como a gente, porra, vai tirar uma oportunidade de ver o Bruninho, mas enfim. Então, esses reservas, se os titulares estão num grande ponto de interrogação, esses reservas mais ainda. E aí sim, para eles, nessa luta de espaço dentro do elenco do Atlético, eles podem observar esse jogo contra o Galo Maringá como uma oportunidade de dar um recado positivo pro Odair nesse começo de temporada e dar um recado pra torcida. Porque eu imagino que quem esteja na reserva não queira ser reserva. Que o senhor Luiz Fernando não está confortável em ser reserva. Que o senhor Dudu não está confortável em ser reserva. Se o João Cruz, que reclamou na temporada passada inteira da falta de oportunidades. E aí ainda entra o principal personagem que a gente tem nesse momento, que é o Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel, ele tem tudo pra ser um pilarzaço desse time do Atlético durante toda a temporada. O Lucas Esquivel tem tudo pra ser uma referência absurda pra esse time do Atlético durante toda a temporada. E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, porque, assim, sou fã do Lucas Esquivel, acho ele muito, 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 muito bom. Mas começar a temporada bem, dando assistência, jogando melhor ainda, é um recado muito importante do eu tô aqui. Para um lateral que pode ser um terceiro zagueiro, que pode ser um organizador da equipe, que pode ser um cara que chega no último terço e gera cruzamentos. Então, acho que se tem alguém que, pô, olha para esse jogo como um jogo importante, acaba sendo o Lucas Esquivel. Não só o Lucas Esquivel, mas acaba sendo o Lucas Esquivel. Por exemplo, João Cruz, para mim. Pensando em quarta-feira já, tá? Se o Esquivel vai bem hoje, quarta-feira, por mim, estaria em campo. João Cruz indo bem, sabendo que a gente ainda não vai ter o Luiz Gustavo, quarta-feira estaria em campo. Essa atuação do João, eu acho que ele foi bem nos primeiros jogos. Indo bem nesse outro jogo, eu acho que ele bota uma pulguinha atrás da orelha. Porque a gente vai continuar perdendo tempo com o Filipinho? Não sei. Mas o João naturalmente seria uma alternativa. Lembrando, a última vez que a gente foi no Beira-Rio, o João fez gol. Ainda mais jovem, 2 anos mais jovem quase. E aí a gente fala de um cara que também dá um refino técnico pro time do Atlético muito importante, porque o Atlético ele vai precisar medir muito, né? Quanto ele vai ser um time reativo no Campeonato Brasileiro e quanto essa proposta mais propositiva no Campeonato Paranaense vai ajudar também a construção desse grupo. A construção desse grupo, ela parte também de encaixar as peças tanto no time do Campeonato Brasileiro quanto no modelo do Campeonato Brasileiro. Então o João também tem que mostrar capacidade competitiva. E, por exemplo, no jogo que o João jogou na Cianorte, foi um cara muito bem pressionando. E aí, óbvio, existem outros casos. O próprio Felipe Schick. A gente pode ter um jogo que a gente tem o Schick de titular e o Bruninho não. Vocês sabem o recado que essa brincadeira passa, né?
Quando você tem o Felipe Schiquete de titular e o Bruninho não, o recado que essa brincadeira passa é muito claro. É um recado de um tá na frente do outro? Não sei. Mas é um recado muito claro que se o Bruninho tá agradando, o Schiquete também tá agradando. E aí a gente fala sobre ganhar um reforço. De um jogador que foi quase dispensado pelo clube agora. Assim, você vê o Atlético disposto a aproveitar o Felipe Schiquete? Na minha visão, é um cara que, pelo menos se dependesse do João Correia, o Schiquete estaria no time principal. Um atacante inteligente, associativo, versátil, pode jogar em posições diferentes ali no campo. Tomara, tomara que seja um recado e a gente veja pelo menos o Felipe Schiquete no banco contra o Inter. O Campeonato Paranaense é exatamente para isso, para permitir que a gente evolua individualmente, e aí, por exemplo, o caso do Bruninho é muito bom, o caso do Claudinho, do Gilberto, enfim, mas evolua coletivamente também ganhando peças. E se a gente tira pelo menos Gilberto, Bruninho, Claudinho, Chiquete do Paranaense, excelente. Excelente. Volto a dizer, se você pega Chiquete, se você pega Luiz Fernando, perfis diferentes. Então você ainda ganha em característica. Mas o Chiquete muito mais inteligente. Chiquete com muita mais capacidade de jogar em espaço curto. O Atlético Sub-23 é um time mais propício para enfrentar uma defesa fechada do que o Atlético principal. Que é um time muito mais agudo, é um time muito mais de transição. Se você pensar em Dudu, João, Bruninho, Chiquete, talvez a dinâmica e a característica desses jogadores potencialize ao máximo quando o Atlético pegar um dos seus maiores calcanhares de Aquiles, que é essa dificuldade de jogar contra defesas muito fechadas. O que eu acho que vai acontecer hoje contra o Galo Maringá. Um Galo Maringá muito fechado e no final das contas o Atlético tendo que se virar. Enfim, rapaziada, é obrigação ganhar, não precisa nem falar. Nada que não seja uma classificação da melhor maneira possível para a próxima fase do Campeonato Paranaense é aceitável no dia de hoje. O Atlético precisa dar uma resposta, o Atlético precisa demonstrar força de alguma maneira. E eu espero do fundo do coração que a gente tenha uma atuação consistente. Acho que é o que todo mundo espera. Uma atuação que traga algum ponto de esperança, uma atuação que traga algum ponto de expectativa para que a gente possa olhar para um jogo contra o Galo Maringá e, somado a outros recados que a gente teve ao longo do ano, nunca é um recado só, a gente possa ver um Atlético em condição de começar bem o Campeonato Brasileiro com o maior número de alternativas possíveis para o nosso furacão. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. E lembrando, a gente vai assistir o jogo junto hoje, hein? Voltamos com essa brincadeirinha. Isso não é uma transmissão, está de volta. Valeu, valeu, valeu.